Olá, Rodrigo Constantino, pela Jovem Pan. Estou aqui com a deputada federal Joyce Hasselmann. Joyce, boa tarde, seja bem-vinda. E você Boa está tarde. metida em mais uma confusão aí, né? Amanheceu com essa notícia de que tinha um áudio vazado seu, instigando alguém, pessoas, enfim, a criarem perfis para te defenderem de ataques que você estava sofrendo nas redes sociais. Explica para a gente aí o que aconteceu. Na verdade, o presidente ele disse claramente que eram perfis fakes, né? Ele começou ontem a fazer uma narrativa, é bem o jeito que a coisa funciona. Eu acho que o presidente está muito desocupado. O Brasil não deve dar trabalho nenhum, porque ele fica muito preocupado com mensagenzinha do WhatsApp, coisa assim. E aí ele já indicou a narrativa de que seriam perfis fakes e que uma deputada de São Paulo, que não é da oposição, não é de esquerda, ou seja, só sobrou eu, né? E que esse áudio indicaria esse pedido para a criação de perfis fakes. Hoje o áudio apareceu numa emissora absolutamente alinhada com o governo, que recebe dinheiro do governo, né? O chefe da SECOM é muito ligado a esse grupo de comunicação que acabou divulgando esse áudio, e é risível, é patético, porque o áudio nada mais é do que eu dizendo, gente, olha só, eu cheguei aqui em São Paulo, foi no meio da confusão lá da CPMI, da fake news. Cheguei em São Paulo, aciona aí o pessoal para criar alguns perfis para me ajudar nessa guerra aí nas redes, justamente porque eu tenho, sei lá, talvez 200, 300 grupos de WhatsApp, das tias de WhatsApp que me defendem, e assim, eles são grupos segmentados, tipo médicos com Joyce, liberais com Joyce, conservadores com Joyce, pedindo um socorro porque eu não tenho milícia digital, ao contrário do presidente desse bando, eu não tenho robôs nem dinheiro para pagar isso, porque um robô, um disparo em massa, custa até 20 mil reais, então você imagina o volume disso, e basicamente foi isso. E aí o presidente tentou, o presidente da República, eu não estou falando do Zé das Couves, do Zé Ruela, do vereador da cidade, da Rebimboca da Parafuseta. Eu estou falando do presidente da República. Ele pega isso, vaza um áudio que não tem nada a ver alhos com bugalhos, tenta dar um ar de ilegalidade, e aí me desculpe, Rodrigo, né? Eu já disse mais de uma vez, olhando nos olhos do presidente, comigo bateu, levou, não tem conversa. Então, eu quero saber... Como é que ele conseguiu esse áudio? Como é que você acha que ele soube dessa informação? Você acha que está com um telefone gravado ilegalmente? Eu não tenho dúvida que meu telefone está grampeado ilegalmente, né? Eu quero saber se aquela BIM paralela que o Carlos tentou montar lá atrás e que o Santos Cruz e o Bebiano impediram, ela realmente andou. Porque grampo ilegal, o próprio nome diz, é ilegal, não pode fazer. O meu celular foi invadido, a época que o celular do Sérgio Moro foi. Agora, será que gente do governo está invadindo meu telefone? Agora é risível, eu não tenho absolutamente nada para esconder. Muita gente me perguntou, Joyce, meu Deus, você vai admitir o áudio é seu? É meu, é minha voz, está lá, sou eu mesmo. Você lembra com quem você falava, Joyce? Você Oi? lembra com quem você estava falando especificamente nessa ligação do trecho que vazou? Com um grupo de 3 pessoas, especificamente, que naquele momento estavam me ajudando na comunicação, nem eram pessoas diretamente ligadas a mim, no gabinete. Tinha bastante gente do PSL me ajudando. Todo mundo viu o massacre pelo qual eu passei. Então, era eu e mais 3 pessoas no meio da CPI da fake news e, por óbvio, pessoas de confiança que não vazariam qualquer áudio, sabe que esse áudio não tem coisa nenhuma. Mas, de qualquer sorte, eu quero saber se o presidente andou arapongando o meu celular. Se o meu celular está, se eu estou na República das Arapongas ou se eu estou numa democracia. Entendi. E só uma coisa, você diz essa estimativa de 20 mil por robô, só para entender melhor, é o quê? Um robô que faz quantos disparos? Milhões de disparos. Eu apresentei esses dados na CPI da fake news. Não são dados meus, são dados de pessoas ligadas à polícia que investigam esse tipo de... um perito, no caso, né, que foi contratado para fazer todo o levantamento, que investiga esse tipo de crime, e a informação veio justamente dessas pessoas ligadas à polícia, ligadas às investigações, de que um robô custa, em média, de 15 a 20 mil reais, a depender da abrangência que chegue. Mas aí a gente está falando de um orçamento, desculpa, mas parece pouco crível, até porque muita gente acusa a rede bolsonarista, sob o comando dos filhos do presidente, de terem ali milhares, se não milhões, não sei, de... 30% pelo levantamento que eu apresentei na CPI das fake news, das redes, tanto dos filhos quanto do presidente, em média, tá? Uma soma assim, de padaria. 30% em média são robôs. Agora, a gente tem que diferenciar um robô que, por exemplo, um nerd vai lá e cria, Constantino@2578910. Né? Esse robô, que é um robô que vai disparar algumas mensagens para o seu grupo, para a sua rede, do robô que faz disparos massivos. Aí são chips conectados de todos os cantos. Eu tenho uma informação para você ter uma ideia.
que na semana passada, um pouquinho antes do ministro Sérgio Moro deixar o governo, houve uma compra massiva de 900 mil chips de uma operadora específica. Tá? Essa informação, por óbvio, eu vou entregar tanto na CPI quanto no STF, porque, assim, no momento único, 900 mil chips e os ataques começaram naquele momento. Então, sim, isso é muito importante diferenciar, Joyce, porque tem muita gente que fala tudo que vem do bolsonarismo, né, como se fosse robô ou gado. E a verdade é que existe muita gente que voluntariamente defende. Pode estar... Eu mesma passei boa parte desses últimos anos aí defendendo o Bolsonaro em tudo. E eu tenho carne, osso, endereço, CPF e rede social com a minha cara. E tem outras redes sociais ligadas a mim, como essas que eu pedi, né, para criarem, que é Equipe JH, tá assinado, Equipe JH, Brasil com JH, tá tudo lá, bonitinho. Todo mundo sabe que tem ligação comigo. Eu passei boa parte dos últimos anos defendendo o presidente porque acreditei que ele fosse uma pessoa decente, honrada, honesta, e eu vi que não é. Chegou no poder, mostrou os dentes e a gente viu quem é. É muito diferente quando você está colocando a sua opinião, mesmo que a opinião seja grotesca, mesmo que seja, às vezes, até um xingamento que não chega a ofender a honra, né? Ah, você é burro, você não sabe o que está falando. Gente, desculpa, isso ainda está na liberdade de expressão. Eu estou falando de crimes que invadem o Código Civil e o Código Penal, né? Que é realmente aí forjar informações, né? É forjar dossiês, é inventar coisas, como estão agora, pegaram a Rosângela para Cristo, a esposa do Moro, dizendo que ela recebeu dinheiro de doleiro, não sei quando. Gente, pelo amor de Deus! A tal máquina de assassinar reputações, né? Eu sei porque eu fui alvo do próprio Eduardo Bolsonaro quando difamou o meu passado como economista e tudo mais. Então eu conheço a turma. Quero que o PT fazia, só que os bolsonaristas, com o impulsionamento do Palácio, têm feito com muito mais maestria. Eles avançaram o nível do PT, né? Porque perderam todo e qualquer medo de processo ou coisas assim. Então, inclusive, eu estou propondo uma lei, Constantino, junto com um grupo de líderes, não é uma legislação sozinha, é um texto assinado em conjunto, para que nós possamos definir o que realmente é crime e o que não é, dentro desse universo nebuloso das redes sociais, porque a gente só vive uma situação como essa no Brasil. Você já imaginou se a Angela Merkel, eu nem sei se ela tem filha, mas vamos supor que ela tem uma filha. A Angela Merkel tem uma filha que faz o que faz o Carlos Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro, ela cai no outro dia. Então, o Brasil tem que ter regra, não pode ser essa esculhambação, não. Mas sempre preservando a liberdade de expressão. Exatamente. Há um receio dos liberais em relação à censura em redes sociais. Qual é a sua avaliação, Joyce, em relação à CPI das fake news? Você acha que ela entregou o resultado ao qual ela se propôs ou virou ali uma coisa que se desviou no caminho? Acho que, com toda a sinceridade, emitindo uma opinião minha, mas, por exemplo, eu vi deputados como o Alexandre Frota e outros usando aquilo ali para uma espécie quase de atitude circense ali, né? Eu acho que há um perigo, às vezes, dessas CPIs se desviarem do seu propósito original. Você acha que ela entregou o que ela se propôs? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não entregou ainda, né, aquilo que se propôs a entregar, que é a verdade de tudo isso, até porque é um processo de investigação, vai ter que trabalhar junto com o Supremo. Não é fácil. Você veja que eu pedi quebra de sigilos às dúzias. E a justiça começou a dar. E a cada quebra de sigilo, a gente chega num ponto. Então, teve uma primeira quebra, chegamos no gabinete do Eduardo Bolsonaro, lá dentro, a célula, dentro, né? Com um dos perfis que mais atacavam aí liberais e governadores, enfim. Então, chegamos numa outra célula aqui em São Paulo, onde nós fomos dentro do gabinete, né, da Assembleia Legislativa, gabinetes que serviam como gabinetes do ódio. Só que isso demanda um tempo, porque para você pedir para o juiz olhar o processo, para dar a quebra, para você chegar no computador, né, então demora bastante. Eu acho que os próximos meses da CPI em funcionamento, se a gente conseguir realmente não puxar para uma política muito ideológica, partidária, a gente consegue entregar alguma coisa boa para o Brasil. Mas não dá para aquilo virar circo, não dá para virar palco da esquerda, não é isso que nós queremos. O que eu quero é que nós possamos ter liberdade no Brasil, mas com responsabilidade. Críticas, ok, põe sua cara para bater, faz a crítica, chama do que você quiser, como eu chamei o Lula de ladrão tantas vezes, ele me processou, eu ganhei. Por quê? Porque ele é ladrão. Pronto, ganhei o processo. É simples. O que não dá é para você se esconder e forjar informações, e isso, né, num volume gigantesco. Você veja que hoje os robôs estão tudo doidão, né? Pela segunda vez, até agora, até a hora que a gente está gravando essa entrevista, eu fui para o Trend Topics,
né? Eu estava num outro veículo de comunicação, fui lá para os tops e agora com uma hashtag que o Gabinete do Ódio criou, que eu acho que é o Gabinete da Peppa. Eu tô achando até bonitinho esse negócio da Peppa. Eu acho que vou fazer campanha na minha próxima eleição com uma Pepinha do lado, assim, sabe? Para as crianças. O que você acha que esse pessoal apela tanto para essa baixaria? Realmente o ataque é sempre sórdido e pessoal, né? Isso é uma coisa que chama a atenção, né, desses ataques. E é um ensinamento, né? Foi um ensinamento, inclusive, de grandes ditadores e do filósofo da direita, que eu já tive amizade, já confiei e vi que é também uma farsa, que é basicamente o seguinte: se você não tem o que atacar, se você não tem, se não tem nenhum rabo solto, ataque fisicamente. Ataque, né? Tente deixar a pessoa para baixo, tente falar do corpo, tente falar de características físicas, porque não tem, assim, o que eles vão dizer de mim? A Joyce é a durona, sou. A Joyce é chata, pode dizer que eu sou. A Joyce é corrupta, jamais. Então, eles vão dizer o quê? A Joyce está gorda, a Joyce precisa fazer uma dieta, aí bota uma imagem de porco com o meu rosto. Quer dizer, chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo. O ataque ad hominem, e só para constar aqui que eu bato e brigo com o Olavo de Carvalho desde a época do Orkut, que tem gente que nem lembra mais o que é. Deixa eu te fazer uma pergunta, Joyce. Eu me lembro, e eu tentei intermediar, né, entre vocês, uma pacificação, e me arrependo, porque o Olavo foi um grande engodo também. Você mesmo disse que fez campanha, né, junto com o Bolsonaro e tudo, e se decepcionou muito. Ao mesmo tempo, eles te chamam lá de traidora. Na concepção de muitos bolsonaristas, que vem até às vezes do meio militar, a traição é sempre em âmbito pessoal, é se você não é leal a ele e não a princípios, né? Por outro lado, tem uma ala que não é bolsonarista, que não é o que chamam de gado, mas que entende o seguinte: olha, eu reconheço vários defeitos do presidente, principalmente da ala olavista, dos filhos e tudo mais, mas existe um projeto de nação, existem ministérios sérios. O Paulo Guedes, você lutou muito pela primeira reforma, que foi a previdenciária, e tem várias outras ideias interessantes, uma agenda virtuosa, né? Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que errou na mão ou não? O Bolsonaro, com todo esse pacote, representa uma ameaça para o Brasil. Ele é melhor que o Brasil se livre dele o quanto antes, mesmo com o Paulo Guedes, Tarcísio, Rogério Marinho, Tereza Cristina e tudo isso que vem junto. Você acha que essa parte tóxica fala mais alto e que o próprio presidente é o responsável? Ou seja, ele é o Carlos, o Eduardo, ele não é o Paulo Guedes e companhia. É essa a sua... Mas com toda certeza. Eu errei na mão lá atrás, quando coloquei toda a minha credibilidade para apoiar de maneira praticamente cega alguém que, para mim, representava o rompimento daquela onda de esquerda no momento. Então, eu entrei de corpo e alma na campanha, achando que, sabendo que ele era troglodita, assim, que ele não tinha nenhum tipo de preparo mesmo para comandar o país, que ele tinha uma inteligência emocional abaixo de zero, mas, ao mesmo tempo, acreditando que nós poderíamos ajudá-lo. Então, vamos conduzir juntos o Brasil, né? Vamos colocar a melhor equipe aqui. Indiquei à época, né? Você deve se lembrar, para a ministra da Educação, a Viviane Sena. Chegamos a fechar com o Mozart, braço direito da Viviane Sena. Um dos filhos descobriu, atravessou o Vélez. Então, olha a confusão que virou isso aí. O meu indicado para o Ministério das Relações Exteriores era o William Vac, né? De novo, descobriram, os meninos iam atravessar. O que a gente conseguiu segurar, que foi a economia, a justiça, né, a agricultura, ainda está funcionando muito bem. Mas até quando? Porque se o presidente acorda, né, e um dos filhos dele dormiu com o bumbum descoberto, o filho dele vai fazer beicinho, vai dizer: papai, eu não quero mais ser ministro aqui, acabou. Foi o que fizeram com o Moro, foi o que fizeram com o Santos Cruz, foi o que fizeram comigo na qualidade de líder, e farão com os outros. O Jair Bolsonaro só voltou atrás nessa coisa de botar o Guedes de novo debaixo do braço, porque está muito desgastado com a história do Moro. Quem está em Brasília sabe. Então, o que ele fez? Ele já estava espenteando o Paulo Guedes, puxando o Rogério Marinho para perto, e eu gosto do Rogério, tá? Mas acho que o Paulo tem que ficar onde está. E quando ele viu que deu ruim para ele com a história do Moro, ele puxou o Paulo Guedes de novo e veio com aquela falácia: quem manda é ele, quem faz é ele. Não é verdade, é mentira. Quem conhece o Jair sabe, é tudo mentira. Ele faz o que ele quer, ele acha que o Estado é ele acha que a polícia é dele, ele quer transformar a PF numa Gestapo. Então não dá, é inadmissível. Como liberal, eu não posso. Eu até gostaria de engolir mais sapos e dizer assim: não, eu vou engolir. Eu não posso, é trair os meus princípios. Ele traiu os princípios dele, eu não vou trair os meus. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco subjetiva, você que acompanhou muito de perto o convívio aí com o presidente e tudo mais. Você acredita, porque isso eu já vi até detratores dele reconhecerem, tá, de certa forma, você acredita que ele é uma pessoa
com boas intenções, ainda que confunda essa questão republicana e tudo, mas com boas intenções em relação ao Brasil e com problemas de passado, de bagagem que os filhos, e talvez ele, tragam e que isso prejudica tudo, ou você acha que ele é um cara que, de fato, sequer nem liga para o Brasil e só quer poder e é um projeto pessoal de poder? Eu acho que ele tinha boas intenções até chegar lá em Brasília. E eu acho que isso perdurou ali pelos primeiros 2 meses, 3 no máximo. Quando o presidente chegou, Rodrigo, e eu era da cozinha, né, do palácio, ele se sentia muito pequenininho na cadeira da presidência da República. Ele se sentia menor, né? Ele tem uma síndrome de rejeição e um complexo de perseguição que é gigante. Então, ele começou a dar o poder para o Paulo Guedes e para o Sérgio Moro e dizer, ó, vocês tocam, meus ministros tocam. Conforme ele foi gostando do poder da cadeira, ele foi crescendo. Só que chegou num ponto em que ele acha que ele é maior que a cadeira de presidente. Como ele acha que ele é maior que a cadeira de presidente, ele acaba ultrapassando todas as barreiras e as boas intenções ficaram no passado. Porque agora o que ele quer? Controlar o Ministério da Justiça, controlar mesmo. Não é ter o Ministério da Justiça trabalhando com ele. Isso ele tem o direito. Ele quer controlar o Ministério da Justiça, ele quer controlar a Polícia Federal, ele quer controlar as investigações do Supremo, ele quer controlar o que o Congresso faz. Então, essa gana da reeleição, que é o que ele fala o tempo todo, que eu vou me reeleger de Haider, eu vou me reeleger tomando cerveja, eu vou me reeleger, e que ele prometeu que não buscaria, né? Essa gana acabou pegando as boas intenções que ele tinha no começo e jogando tudo no lixo, lamentavelmente. O poder, então, o corrompeu. Essa é a sua avaliação. Corrompeu. Ele foi corrompido. As pessoas me perguntam, você acha que o presidente cometeu corrupção? Hoje mesmo eu falei para um jornalista, ele cometeu a corrupção do poder. Eu não estou falando que ele cometeu a corrupção do dinheiro. Os filhos, sim. O Flávio, em especial, né? O Flávio, assim, não tem mais como negar. Nenhum deputado, Constantino, nem que guarde seu dinheiro a vida inteira. Eu sou deputado, eu sei quanto deputado ganha bem para os padrões brasileiros, muito bem, obrigado, mas não dá para enriquecer, meu filho. Nenhum deputado consegue ter loja de Copenhague, 40 lojas, não sei aonde, na Barra, um apartamentão de frente para o mar da Barra da Tijuca. Desculpa. Meu apartamento é alugado. Eu moro de apartamento alugado. Eu sei quanto ganha um deputado. Então, não dá, é só seguir o rastro do dinheiro. Mas o filho é uma coisa. Vamos separar o filho do pai. Eu quero crer que o presidente não se envolverá em corrupção dessa aqui. Mas como crer? Trazendo Roberto Jefferson, trazendo Valdemar da Costa Neto, trazendo os políticos do Petrolão e do Mensalão que assaltaram o país junto com o PT. Me fala aí, como é que eu vou acreditar que não vai ter roubalheira? Deixa eu ser o advogado do diabo aqui. Ele não pode estar com medo de um impeachment que já tem vários pedidos na gaveta do Rodrigo Maia e o Rodrigo Maia também não é um exemplo maior na política brasileira de idoneidade ou de espírito público, na visão de muitos. Então, você acha que ele está fazendo isso para se defender de uma política que é difícil ter governabilidade sem mensalão, ou isso é uma análise ingênua da situação? Não, eu acho que é uma análise ingênua da situação. Ele é muito incompetente no trato pessoal, né? Por exemplo, ele chama lá um líder para conversar republicanamente, de forma republicana. Aí ele chama o presidente da Câmara e do Senado. Quando eles viram as costas, ele manda o gabinete do ódio descer memes, descer dossiês, fazer ataques. Eu já vi ele fazer isso. Já vi ele fazer isso, inclusive, com o João Dória. Na minha frente, todo mundo fala, a Joyce é muito amiga do Dória. Sou até a página 2, porque o candidato dele é outro. Né? Eu respeito o governador, mas eu já vi ele fazer na minha frente, receber o João, abraçar, dizer, você vai ser meu sucessor na minha frente, e a hora que vira as costas, espalhar coisas horríveis que eu, inclusive, tenho no meu telefone. Eu não publicizei isso porque são conversas privadas com o presidente. Eu não quero fazer. Né? A não ser que ele tenha grampeado no telefone. Aí eu já publico tudo. Aí não tem problema. Né, gente? Então, assim, não tem como negociar com essa gente, o Rodrigo, e achar que tudo vai muito bem, obrigada. E o Rodrigo Maia, que todo mundo fala, porque o Rodrigo, porque isso, porque aquilo, o Rodrigo está segurando os pedidos de impeachment. Se ele quisesse, ele já tinha pautado. E agora tem materialidade. Os anteriores eu acho que não tinham, não. Tá? Os anteriores era a conversa fiada da oposição. Mas hoje, depois que houve uma falsidade ideológica comprovada num documento público, né, que foi para o Diário Oficial da União, a tentativa de interferência na Polícia Federal e obstrução de justiça, gente, só não vê quem não quer. Os crimes de responsabilidade foram cometidos. Cabe agora a nós fazermos o cálculo. Se dá para a gente fingir que não viu esses crimes, vamos fingir que a gente não viu e vamos tentar retomar o Brasil nos trilhos,
ou se a gente vai ter que realmente chegar às consequências de uma votação de impeachment. E deixa eu te fazer uma pergunta. Moro, Sérgio Moro, 2022, você acha que ele sai candidato? Você acha que ele ganhou gosto pela política? Esse é o caminho que restou a ele ou não? E teria, obviamente, seu apoio? Claro que sim, meu apoio 100%. Eu já dizia isso antes. Antes, quando o Jair era candidato, eu dizia para ele, o meu candidato dos meus sonhos é o Moro. Mas ele nem aceita falar sobre política. Ele é muito correto em relação a isso, não tem vontade, mas nós temos tempo para convencê-lo. Eu acho que ele seria um excepcional candidato, certamente o meu partido e qualquer partido de bem estaria de portas abertas para o Moro, mas certamente ele não falará sobre isso e vai ter que ser muito pressionado e convencido, né, a tentar Normalmente uma é o candidato candidatura. ideal, né? Aquele que você tem que lutar para convencê-lo a ser É. candidato e não aquele que tem muita ambição. Joyce, deixa eu fazer uma última pergunta para fechar o bate-papo só e uma leve saia justa, tá? Eu entendo a postura em relação a muita decepção que você teve com o bolsonarismo, com o Bolsonaro e tudo mais. Mas você milita na causa anti-esquerdista tem tempo aí, você era muito combativa com o PT e tudo mais. Aquela luta toda não foi para abrir o espaço para tucanos, né? Isso não é o que o Brasil, que lutou tanto tempo contra a esquerda, deseja. Falta ao PSDB o mínimo de estamina e de viés liberal mesmo, né? Em outras áreas. Então, é, Não, o, o o que vai PSDB, vir no lugar, Joyce? a gente tem tempo para construir. O PSDB, eu já disse isso textualmente ao governador de São Paulo, tá? Falei, olha, o PSDB não tem jeito, tá? Eu lutei contra o PT, eu lutei contra a banda podre do PSDB. É só procurar na internet, vocês vão ver vídeos de mim descendo a lenha na turma que foi pega aí nas sacanagens do PSDB, batendo em turma de Alckmin, em turma de Aécio. Todo mundo sabe disso, eu não tenho bandido de estimação, não. Eu vou para cima e acabou. Agora, o PSDB, eu acho que perdeu a chance de se reinventar. Perdeu a chance de realmente assumir que é um partido, que poderia ser um partido de direita. Ele continua sendo um centro puxado para a esquerda. Então, nesse momento, quando se fala em centro, as pessoas meio que se arrepiam. Elas não querem uma coisa meio sem forma, insossa. Elas querem posição. E é por isso que eu tenho dito que eu sou direita racional, direita que pensa. Não vou emburrecer, como fizeram muitos aí da turma do gado. Não vou ficar batendo palma para ilegalidade e imoralidade, mas também não vou deixar de ter minha opinião. Né? Então, eu acho que o PSDB perdeu assim, o momento. O cavalo meio que passou selado, na época com a Dilma, e ele perdeu o momento. Né? Por quê? Porque foi o PSDB. E, em sendo o PSDB, deixou de tomar posição. Você veja que depois da eleição, na época, o Aécio Neves, que algumas pessoas acreditaram nele, eu cheguei a acreditar em alguns momentos, não era meu candidato ideal, mas era o que tinha, era PT ou Aécio. O que ele fez? Ele perdeu a eleição e tirou férias. Ao invés de se posicionar como o nome da oposição, de ir para cima, de enfrentar o PT, depois foi pego aí com a boca na botija. Então, a gente vai ter que ter uma alternativa, assim, uma alternativa liberal e racional, acima de tudo, nesse país. E não são os candidatos que hoje estão postos aí à disposição. Essas cartas aí não vão funcionar no jogo. Maravilha, Joyce. Muito obrigado, então. Boa sorte e até a próxima. Valeu, Constantino. Até mais.